Salve, salve! Essa semana, duas bombas, notícias tristes, infelizmente, sobre a cidade de Ponta Grossa. Notícias que abalaram o poder público, abalaram instituições da cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Mas antes, engaja comigo, acione o sininho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Jefferson Tramontim segue a visão. Vai aqui, se inscreva, acione o sininho para você receber em primeira mão as notificações. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo para os outros amigos, colegas das suas redes sociais. Então, gente, infelizmente, uma bomba caiu sobre a cidade de Ponta Grossa. Aliás, duas bombas caíram sobre Ponta Grossa nessa semana. Notícias que abalaram, né, agentes do poder público. A primeira é sobre o Exército Brasileiro. Infelizmente, nos últimos anos, o Exército Brasileiro tem tido suas páginas manchadas pelo crime, por indícios suspeitos de criminosos. Infelizmente, um tenente-coronel do Exército Brasileiro é suspeito de cometer crime dentro do Exército, usando a sua própria patente, usando a sua própria farda, manchando, né, a imagem do Exército Brasileiro. Infelizmente, já vamos trazer para você a notícia, né, que mostra o que aconteceu com essa situação. Tenente-coronel do Exército é suspeito de avisar garimpeiros sobre a operação da Polícia Federal no Amazonas. É realmente muito triste, né? E hoje esse tenente-coronel está prestando serviço ao Exército Brasileiro na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Essa situação começou a ocorrer, né, lá no estado do Amazonas. Ele estava trabalhando no município, na capital, no município de Manaus, né? E o que acontecia? Ele, tenente-coronel do Exército, infelizmente, né, usou a sua farda, usou o seu cargo, usou a sua patente a serviço do mal, a serviço dos garimpeiros, daqueles que destroem a natureza, daqueles que estão destruindo os rios, daqueles que estão destruindo a natureza, os rios, a mata no Amazonas. Infelizmente, né, uma pessoa que poderia estar a serviço do bem, cumprindo o papel de defesa do Estado brasileiro, cumprindo a defesa da nação, né, quando deveria estar combatendo o crime, quando deveria estar combatendo os criminosos, garimpeiros, aqueles que estão destruindo, né, e provocando tragédia, mortes, né, nos povos indígenas, ele inverte seu papel e serve aos criminosos. Esse coronel, né, que hoje reside no município de Ponta Grossa, né, chamado de Abimael Alves Pinto, é investigado pela Polícia Federal, suspeito de avisar garimpeiros sobre a operação no interior do Amazonas. E, em função disso, eu quero trazer para vocês aqui, quando a polícia começou a fazer uma investigação, né, dentre outras operações, apreendeu celulares, apreendeu notebooks, apreendeu computadores. E nessa investigação, a Polícia Federal descobriu, né, que esse tenente-coronel do Exército, Abimael, estava repassando informações. Então, a Polícia Federal programava operações de combate ao garimpo ilegal no Amazonas. Esse tenente-coronel corria e entrava em contato com seus comparsas e avisava: olha, saiam daí, corram, fujam, porque a Polícia Federal está chegando. Vejam só o que ele avisava. E, em troca disso, ele recebia um repasse, uma espécie de mesada, né? Segundo as investigações, ele é suspeito de receber mesadas e esse dinheiro era depositado na conta de uma empresa da sua esposa. Vamos ouvir esse áudio, então. Colômbia. Eu acabei de falar aqui com o meu camarada, tá? E a missão da 2ª Brigada, que é do pessoal de São Gabriel da Cachoeira, tá? Realmente tá subindo o rio naquela direção. Seria bom
ele sair de lá por enquanto, tá? Cerca de 3 dias ele deve estar passando naquela posição, tá bom? Neste outro trecho, fala da dinâmica da atuação dos agentes. Ele tem 2 dias e meio para sair de lá, tá? De noite a gente não opera. Então, fala para ele aí que ele tem até quarta-feira aí para sair. E aí, quando ele puder voltar, eu aviso. A investigação começou em 2020, a partir da prisão em flagrante de um suspeito em Rondônia que transportava 60 gramas de ouro avaliado em R$ 18.600, sem qualquer documentação de origem lícita. Segundo a Polícia Federal, ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o tenente-coronel Abimael Alves Pinto recebeu propina pelas informações. De acordo com a PF, ele começou recebendo em torno de R$ 20 mil por mês. Neste comprovante de recebimento, o valor chega a R$ 100 mil. O dinheiro era repassado à empresa da mulher do militar, que respondia pela organização, segundo a Polícia Federal. É uma prática extremamente prejudicial, visto que a região de Japurá é de difícil fiscalização pela região, por questões geográficas, e quando a gente consegue organizar operações que são extremamente caras para aquela região, ainda acontece a venda dessas informações e acabam prejudicando e ainda colocando em risco as equipes que estão no local, porque a partir do momento que você diz que a equipe está atuando, a quantidade de agentes que estão atuando, você coloca em risco os próprios integrantes da operação. A PF investiga também a participação de outros agentes públicos e militares. Os suspeitos devem responder a crimes como usurpação do patrimônio da União, danos ambientais, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Que escândalo. Realmente, né? Que escândalo, como disse o trailer dessa reportagem, né? Infelizmente, é uma situação lamentável, é o que nós vemos aqui dentro do Exército Brasileiro. Um tenente-coronel, vamos falar sério, né, gente? Será que um tenente-coronel precisa se vender por mesadas, propinas com criminosos para a sua sobrevivência, para o sustento da sua família, dos seus filhos? O que significa isso? A que ponto chegou, né, o Exército Brasileiro nesses últimos anos? Tenente-coronel, né, que incentivou o golpe, tenente-coronel que falsificou cartão de vacina, uma série de crimes, infelizmente, cometidos, ou pelo menos são suspeitos de cometer crimes, né, dentro do Exército Brasileiro. Então, é lamentável que tudo isso, embora nós temos a esperança de que a Polícia Federal continue fazendo essa investigação. E olha que esse angu de caroço ainda vai trazer muitas situações, infelizmente. Um dos ouvidos, né, uma das pessoas investigadas que foi ouvida lá pela Polícia Federal, 2 dias depois, né, foi assassinado, né, em frente a uma loja de revenda de carros em Curitiba. Então veja que tipo de gente esse coronel estava envolvido, com verdadeiros bandidos, né? Aqui o Exército Brasileiro estava servindo. Então é lamentável, é triste, é uma bomba sobre a família pontagrossense, sobre a família desse tenente-coronel. É lamentável, é triste, né, essa situação para o Exército Brasileiro. Mas nós confiamos na Polícia Federal, nós confiamos na Justiça Federal, que cumpra o seu papel e investigue todos aqueles que estão envolvidos, servindo criminosos e não servindo o Exército Brasileiro, que tem a função principal de defesa da nação, do país, né, do Estado brasileiro. Olha, além disso, infelizmente, nós tivemos também outra notícia constrangedora, para não dizer outra coisa, né? Mais uma investigação aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa, do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra a Corrupção. Então, o GAECO, né, que já vem fazendo uma investigação desde 2022, em função, junto com o Ministério Público do Paraná, em função de uma CPI que foi instalada na Câmara Municipal. Essa CPI foi instalada com o objetivo de verificar as situações, né, na área da saúde do município. Vários problemas, várias irregularidades, várias reclamações, o povo passando dificuldade, as pessoas não sendo mal atendidas, a falta de médico, fechamento de estruturas, de postos e unidades
obras paralisadas, enfim. Então, os vereadores da Câmara resolveram instalar uma CPI, foi aprovada, e no início do mês de maio do ano passado, em 2022, iniciou-se uma investigação dentro da Câmara Municipal. Ocorre que, no decorrer dessa investigação, dentro do trabalho dessa CPI, depois de muitas audiências, muitas reuniões, né, mais de 40 pessoas foram ouvidas, visitas nos locais de saúde, como as unidades de saúde, como o pronto-socorro, o antigo pronto-socorro que foi fechado, né? Enfim, várias unidades, vários estabelecimentos de saúde. Houve uma situação, né, em que um vereador, membro inclusive dessa CPI, foi oferecer propina, dinheiro, para que o relator dessa CPI, o vereador relator, fizesse um relatório mais ameno, que não envolvesse pessoas A, B, C, que não citasse o nome de algumas empresas, porque no caminho se descobriu várias outras irregularidades. Existem suspeitos, existem atos suspeitos, existem indícios de superfaturamento em contratação de shows, eventos. Existe também, nessa CPI, se descobriu também que houve compras superfaturadas de livros, né? Também contratação de empresas para fazer arrecadação, aumentar a arrecadação tributária do município. Acabou-se descobrindo outras situações irregulares. Então, o GAECO, que já vinha fazendo essa investigação, houve uma apreensão, né, determinado pela Justiça, solicitado pelo Ministério Público do Paraná, solicitado pelo GAECO dentro dessa investigação, houve uma busca e apreensão e de telefones, de equipamentos, tablet, notebooks, enfim, vários equipamentos e documentos, papéis, né? Em função dessa apreensão, acabou que houve novas descobertas e a polícia encontrou, né, mais indícios, mais suspeitas de pessoas envolvidas também nessa trama, né? Primeiro, tem a denúncia do vereador acusando um outro vereador de que ofereceu R$300 mil para fazer um relatório ameno, um relatório que não chegasse realmente no problema, que não apresentasse os verdadeiros, né, criminosos dessa situação. E aí, depois disso, existe aí, inclusive, um funcionário que hoje, um agente público que é funcionário do Estado, né, e um outro funcionário, né, que já foi investigado já na primeira apreensão do município, já pela própria comissão. Inclusive, tem um vereador que foi afastado, né, o vereador Celso Eslac, tem um outro funcionário, o Gobo, né, que também foi afastado, que está respondendo, né, por essa situação. E agora, nesse processo que corre em sigilo de justiça, inclusive, mas algumas informações a própria imprensa tem noticiado, né, por vazamento, enfim, o próprio Ministério Público informou, né, enfim, esse inquérito, trazendo essas informações que o filho da prefeita, Rodrigo, também aparece nessas gravações e é suspeito e está envolvido em algumas situações e que a justiça está investigando. Então, duas bombas, né, sobre a cidade de Ponta Grossa. Uma, o tenente-coronel, que é investigado, né, suspeito de estar repassando informações, informando os garimpeiros criminosos de ações da Polícia Federal. E a outra são os agentes do Poder Público Municipal, vereadores, funcionários, né, envolvidos aí em uma situação de propina, de esquema de superfaturamento e várias outras irregularidades. Nós esperamos que a Polícia Federal, que a Justiça, que a Polícia Estadual, que o Ministério Público Estadual, que o GAECO, enfim, que todos os órgãos de investigação apurem tudo isso, descubra quem realmente está cometendo crimes, se estão cometendo crime, em primeiro lugar, né? E que a justiça aplique as devidas punições. Até o próximo vídeo. Antes, quero pedir a você mais uma vez, não esqueça, deixe seu like, né, deixe o seu comentário, diga se você concorda, né, que a Polícia Federal deve continuar investigando ou você acha que tudo isso é só especulação da imprensa. Faça seu comentário e até o próximo vídeo.